Bom dia a todos. É uma grande satisfação, uma honra estar aqui pelo segundo ano na presidência do IBRAC, aqui comparecendo, fazendo a abertura desse seminário de comércio internacional. Foram 2 anos, vamos dizer assim, bem atípicos, não por causa da pandemia, e hoje nós vamos ter dos nossos palestrantes aqui, no primeiro painel, uma bela visão sobre o que ocorreu no comércio internacional durante 2 anos, e vai ser tremendamente interessante, porque pelo que a gente tem visto, tudo indica que estamos aí em meio a uma virada entre 2020 e 2021, com um aumento significativo das exportações brasileiras, das importações também, ao mesmo tempo com falta de produtos no mundo inteiro, dificuldades na logística, falta de contêineres, falta de componentes, ou seja, empresas de navegação com dificuldades, especialmente na China, e, portanto, é um momento realmente desafiador, né? Esse crescimento, essa retomada do comércio internacional. Em paralelo a isso, obviamente, ainda estamos aqui, né, tentando entender se haverá alguma mudança nas relações Brasil e Estados Unidos, com a nova administração Biden, a guerra entre Estados Unidos e China, enfim. É um momento tremendamente interessante e eu queria, então, agradecer aqui o René e a sua equipe do Comitê de Comércio Internacional por ter organizado esse seminário. Tenho certeza que vai ser muito interessante e, desde já, agradeço aí a todos os nossos panelistas e desejo a todos aí um bom evento. Vamos em frente. René, por favor. Muito obrigado, Lauro. De fato, é isso. Finalmente chegou o evento que marca as atividades do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC a cada ano. Desde o início deste ano, temos trabalhado com uma agenda envolvendo variados temas. Em defesa comercial, recebemos a subsecretária Amanda Taide sobre as atividades da Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público. Recebemos também o secretário Lucas Ferraz, que tratou da agenda das prioridades da SESEX para este ano. Inauguramos o primeiro episódio sobre o comércio internacional do IBRACast, em conversa com o secretário executivo substituto da CAMEX, Leonardo Laude, para tratar da agenda não tarifária da SESEX. Promovemos também um webinar com 2 advogados renomados americanos e uma representante da CNI para passar em revista a política comercial americana. Também recebemos a SDCOM para discutir a nova regulamentação do procedimento administrativo, que tratará de processos tendo por objeto subsídios, visando a aplicação de medidas compensatórias. Isso com o intuito de apresentarmos muito brevemente manifestação em nome do nosso comitê, a consulta pública promovida pela SESEX a respeito. Fizemos o lançamento de uma edição completa da revista da Enlaw, em parceria com a FGV, dedicada ao comércio internacional, com mais de 30 autores participando. E mais por vir. E tudo isso em meio à pandemia que nos acomete já há 18 meses. Sabemos das dificuldades da vida cotidiana e o quanto isso impacta o engajamento nas atividades institucionais. Estamos felizes porque o Comitê de Comércio Internacional do IBRAC seguiu unido e produzindo, tanto que pudemos contar com importantes propostas que resultaram na programação do seminário deste ano. O comércio internacional, como se sabe, viu uma proliferação de temas-área nos últimos 25 anos. Muitos desses temas simplesmente não decolaram ou, por muito tempo, foram objeto, quando muito, de debates acadêmicos muito interessantes, mas sem um desdobramento prático real para os agentes de mercado. Outras jurisdições viram, há muito tempo, a diversificação da atuação dos advogados e dos economistas militantes em comércio internacional. Nós, no Brasil, aguardamos com certa ansiedade tal diversificação, que agora, aparentemente, dá mostras de que por aqui também ter chegado. O programa do Seminário de Comércio Internacional deste ano é reflexo disso. Os painéis discutirão, inevitavelmente, o impacto da Covid no comércio internacional, em debate que contará com a participação da recém-empossada secretária executiva da CAMEX, Ana Paula Repesa, a quem agradecemos a distinção de participar no nosso evento.
Em seguida, trataremos do cenário atual da defesa comercial na China, EUA, União Europeia, refletindo, de um lado, o quanto os exportadores brasileiros vêm sofrendo em termos de barreiras de defesa comercial, mas do outro, a própria presença das exportações brasileiras no comércio internacional. Amanhã, o terceiro painel do programa muda por completo a temática, diversificando os temas na mesa e cuidará de comércio eletrônico, procurando dar a perspectiva atual das negociações multilaterais em andamento. Também amanhã teremos o benefício de ouvir palestrantes especialistas na proposta de regulamentação das iniciativas de comércio relativas às emissões de carbono na União Europeia e no EUA, tema que é simplesmente inescapável para o nosso país, em vista dos interesses da agricultura e outras tantas indústrias. Importante entender, no concreto, o que se pretende naquelas jurisdições para que estejamos bem preparados. Por fim, tema até hoje inédito no nosso seminário, encerrará na sexta-feira o programa, abordando a aplicação de acordos internacionais nas decisões do CARF, em painel que contará com conselheiros titulares atuais e um ex-conselheiro daquela instituição. Não menos importante, teremos uma palestra-chave, não de fechamento, mas de abertura do nosso programa, que será proferida pelo professor Petros Mavroides ao final dos 2 painéis desta manhã. Portanto, não percam. O professor Mavroides falará sobre o multilateralismo, sobre a OMC, tema que não poderia ficar de fora do programa. Por fim, no último dia, anunciaremos os ganhadores da 2ª edição do Prêmio IBRAC de Comércio Internacional, o qual visa fomentar espaço e interesse pela produção acadêmica nas matérias de direito do comércio internacional. Senhoras e senhores, esse é o papel do IBRAC, trazer informação, dialogar, instigar a reflexão, fomentar o debate de ideias, criticar construtivamente quando cabível. Agradecemos a sua participação e torcemos para que possam estar conosco nessas próximas 3 manhãs. Com isso, declaro aberto o 21º Seminário de Comércio Internacional do IBRAC. Sem mais, logo já passo a palavra à doutora Carolina Monteiro de Carvalho, moderadora do primeiro painel, para as devidas apresentações. Muito obrigado. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Good morning, René. Eu estou com um retorno aqui da tradução simultânea. Acho que agora foi corrigido. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores do seminário. Eu continuo ouvindo o retorno. Estão todos ouvindo também? Bom, gostaria de agradecer aos organizadores, em especial ao René Medrado, diretor de Comércio Internacional, e ao Lauro Schmidon, presidente do IBRAC, também ao Comitê Técnico de Seleção e aos integrantes do Comitê de Comércio Internacional, compostos de diversos colegas, que eu tenho certeza que estarão presentes aqui hoje nessa discussão, e que, de fato, tivemos um ano bastante intenso de trabalhos. Eu fico até feliz de ver que do ano passado para cá a gente teve alguma evolução, né? Hoje eu já vejo aí o René no auditório e espero que no próximo ano esse seminário possa ser novamente um local de reencontros, né? Entre as pessoas que trabalham nessa área, colegas de fora. Bom, mas de qualquer forma a gente teve a oportunidade nesse modelo remoto de trazer palestrantes localizados em outros países, como é o caso aqui desse painel. No painel de hoje a gente vai abordar os impactos da pandemia da Covid nas questões de comércio internacional. É sabido que a pandemia trouxe uma série de desafios para o comércio internacional, incluindo a ruptura de cadeias de fornecimento globais, choques de oferta e de demanda, a necessidade imediata de importações de equipamentos médicos e de proteções, além de, mais recentemente, das vacinas. Então, como consequência, a pandemia gerou consequências imediatas na política comercial brasileira. E no painel de hoje nós iremos abordar justamente isso e também tratar do funcionamento das cadeias de suprimento de produtos médicos e de vacinas e como o Brasil está enfrentando esses desafios para garantir o fornecimento desses insumos essenciais no combate à pandemia. Vamos também buscar entender melhor como as medidas de comércio podem impactar as decisões de saúde pública, né, daqui para frente. Eu acho que isso foi um ensinamento que a pandemia trouxe para todos nós. E vamos também
avaliar o papel das organizações internacionais nesse processo e acompanhar como está o andamento dessas discussões no âmbito da OMC, principalmente em relação aos direitos de propriedade intelectual. Vamos falar também, muitos temas, né, esse assunto tem desdobramentos quase que diários, vamos falar também dos gargalos na produção e distribuição de vacinas. Então, para isso, a gente tem hoje 3 convidados muito especiais que eu já estou vendo aqui, muito prazer de tê-los aqui, que são grandes especialistas no tema e que desde o início da pandemia têm acompanhado a movimentação entre medidas de liberalização e medidas restritivas ao comércio ao redor do mundo e seus impactos nas cadeias de fornecimento. Nosso primeiro palestrante será o professor Simon Evenet. Professor Simon, nice to see you. Professor Simon is International Trade and Economic Development Professor at the University of St. Gallen, in Switzerland. Professor Simon is the founder of the Global Trade Initiative and the Digital Policy Elite. Em seguida, nós vamos conversar com a Renata Amaral. Renata, conhecida nossa, grande amiga, uma advogada com bastante experiência em temas de comércio internacional e Organização Mundial do Comércio. Ela é professora adjunta na American University Washington College of Law e coordena o programa WTO and US Trade Law and Policy. E também é fundadora da rede da Organização Internacional Women Inside Trade, que é uma organização internacional sem fins lucrativos que contribui para o empoderamento das mulheres, da qual eu faço parte, e também a nossa última palestrante, que é a Ana Paula Repesa, atual secretária executiva da CAMEX, que esteve à frente da implementação das medidas de política comercial pelo Brasil no enfrentamento da pandemia. Obrigada a todos. Thank you, Simon, Renata, and Ana Paula, for joining us today. It's a pleasure to have you here. I'm sure that we are going to have a great discussion on the matter. So I will start addressing some questions about the impacts of the pandemic in the global supply chain of medical goods. Simon, I know that Global Trade Alert has collected information on the changes in trade policy of import and exports of medical products from January to October 2020. Can you tell us what did you find and what were the impacts of these trade remedies on global supply chain? And in addition, could you please comment on the statement that the world has become overly dependent on some countries for the provision of medical supplies? Thank you very much for this series of questions, and also for the opportunity to be able to join this seminar. I suppose there is one silver lining to COVID, which is that we can have much more international participation in events like this, and one gets to engage with all sorts of interesting people around the world. And Brazil, of course, is such an important exporter for the world economy, and it's great to be able to engage with experts there. Now, to get to the questions that you raised, the Global Trade Alert team has been collecting since around March of last year information each month on the trade policy changes in the area of food and on medical goods. And we produce a monthly report which we publish, and if anyone wants it, they should just email me. Let me summarize the main findings, and I should tell you our next monthly report is going to be made available on Friday. So you're getting a bit of a preview of what is going to come out on Friday. So let's talk about medical goods. And here I mean medicines, I mean medical clothing, medical equipment. I will talk, I think, about vaccines later. So in these 3 big areas of medical goods, we saw some very profound changes last year, and some of which have stuck. Now, the first piece of news that we saw last year is good news. We saw in the second quarter of 2020, over 200 import reforms around the world executed on medical goods. So governments realized that it was foolish to have tariffs on soap and detergent, and it was foolish to try and impede the importation of medical equipment such as ventilators. And it's to the government's credit that they sensibly removed lots of those barriers. And as I said, in quarter 2 of last year, we saw about 200 of these reforms take place. And most of those reforms have remained in place. In fact, the current total is around 211 import reforms, which are in place in medical goods that were not there at the beginning of last year. And so in that sense, medical goods trade has been liberalized, and liberalized
quite progressively during this pandemic. So that's the good news. The bad news is what I'm sure you read in the newspaper, and that is that in Q2 of last year, we saw a surge in export controls of different types on medical goods. In fact, we documented 140 of them in place at the maximum in Q2 of last year. This number fell back to around 110 to 125 in Q3 of last year, and since then has progressively increased back up to 142, which will be our published number on Friday. Now, what we've seen here, of course, is that governments have resorted to a wide range of different measures. Sometimes governments have literally banned exports. Other times they've put in place export authorization regimes. Sometimes governments have prevented exports by literally buying up all the local goods. So this is a sort of requisition order working through the public procurement system. And sometimes governments have essentially screamed and shouted at firms not to export. So they've used exhortation as a means rather than putting in place legal barriers. And so we see a wide range of different types of measures to try and keep medical goods and equipment inside countries. Now, I think the reflection, what drove this decision was the medical or public health community deciding that they must hoard as much as they can of the goods that they are that were in the country, and they mustn't lose it to foreign customers, even if those foreign customers have actually paid for these goods. I think this was probably the logic which drove this. What we learned very quickly is that many medical goods are actually produced in quite sophisticated global supply chains, and that preventing the exportation of any either a final good or an intermediate good can very quickly invite retaliation and copycat behavior. And what was interesting was seeing the number of medical goods producers coming forward and saying this is these short-term measures are causing huge damage. And I think that message was very well understood, certainly in Europe, where very quickly the European Union unwound the measures that they had put in place. But as the figures I showed you earlier or stated earlier suggest that we still have quite a lot of these export curbs in place. Now, these export curbs have disrupted supply chains. I think part of the reason why we haven't heard so much of them in the last maybe 9 to 12 months is because once we got into Q3 of last year, there was a huge expansion in production and trade of many medical consumables. And in fact, if you look at the data of shipments from China of masks and other items to the rest of the world, it's pretty extraordinary how quickly that scaled up. And this scale up of production, I think, essentially reduced the sense that there were shortages and probably took a lot of the momentum out of putting in place export curbs. Now, later when we come to talk about vaccines, I think one of the big differences is that the scale up of production is slower there, but we come back to that later, I'm sure. So the second feature of medical goods trade policy we saw was this rise in export curbs. I think generalized pushback against them from international business, and a pretty quick recognition that the real underlying problem with medical goods was demand had surged, and that this was a function of public health policy responses, not of trade policy. So trade policy didn't cause these shortages. Trade didn't cause these shortages. Often, quite frankly, governments who had mismanaged their public health responses caused these shortages. And that's not a message the public health community likes to hear, but I'm afraid I think it's very much the conclusion that one should draw. Now, the third policy change that we've seen in medical goods is much more slow moving and not as pervasive as the first two, but we are seeing a slow creeping up over time in the number of import curbs or import restrictions. And so we will report on Friday that there are 78 of them still in force worldwide. So that means some have come into force and lapsed, but we are seeing a progressive increase here. And so some of the gains from opening up trade are being reversed by governments as they also raised import barriers as well. It's not quite clear what the logic is for doing that,
It seems to me rather perverse that one should be raising the price of imported medical goods at a time like this. The pandemic is far from over, and this is an area which should receive, I believe, more attention. So hopefully, Carol, this gives you an overview of what we've seen on trade in medical goods since the beginning of last year. Now, you asked me to reflect very quickly on the impact of export curbs on supply chains. I've already done a little bit of that. Essentially, these export curbs have been highly disruptive, but let's dig a little deeper into this. Part of the problem with export curbs is, in a world where you have lots of supply chains, is that it will surely influence where firms will set up production in the future. So let's just reflect on the fact that Australia, Canada, and Japan did not put in place export curbs on medical items during the pandemic. Australia put in place a curb against buying up lots of masks and the like as a private buyer and then shipping them abroad. But manufacturers of medical goods in Australia were not restricted in any way. In contrast, in Western Europe and North America, we did see export curbs. Now, you might want to think, if you were in the business of setting up medical goods production or plant, then one consideration, and I don't suggest it's the only one, would be trying to locate it in jurisdictions which do not shut off trade and shut off access to foreign customers during crises. So I think a very interesting question is whether there will be a reputational benefit for the countries that I mentioned, and whether there will be a reputational cost for the countries which have systematically restricted exports. So I think that's one very important factor. I think another point to make is, of course, these export curbs were completely unexpected. And as a result, supply chains were disrupted. And this then triggered a blame game. And many politicians refused to accept that they were responsible for these shortages, and instead blamed the private sector for having what they thought were too lean inventory models and the like. So there was a blame game. And this then takes me to the third question you raised, which is whether there's too much overdependence on certain countries. Well, as you know, last year, some politicians tried to argue that our countries were too dependent upon China for certain types of medical goods. And it is also true that China did restrict exports of medical goods in the first quarter of last year, and somewhat in the second quarter. So there is those are factual matters which one can document from Chinese official statements. The question really arises, was there too much overdependence? Now, I have looked into this matter very carefully using the finest grained American and European Union trade data available. And once you get down into the very specifics of particular product lines and the like, the number of instances where China is the majority importer is actually remarkably small. And I put together a rather long paper last year called Chinese Whispers, in which I documented the evidence on this from trade flow data and with specific reference to medicines and the like, using the reports of the American Food and Drug Administration. And the American Food and Drug Administration tracks shortages very, very carefully. And they published weekly data on this, and they produce reports on shortages. And it was very interesting seeing that the technical discussion of these matters was completely different from the political discussion. If you turn to the technical experts who followed supply chains and delivery of medicines to the United States, at no point in time were they arguing that there was overdependence on China. Whereas in contrast, the media and the political spin was very different. In Europe, we had exactly the same phenomenon, where the politicians, they needed to blame someone for the lack of medical supplies. China was, unfortunately, a very easy target. And of course, the fact that the virus is thought to have started from China just added to the force of that message. So I think as far as empirical, as far as the facts on the ground are concerned, levels of overdependence have been greatly exaggerated. Most countries have highly diversified
sourcing patterns for these items. And that the private sector generated that. The state didn't have to generate this. And this is probably the right balance. Now, of course, going forward, this issue hasn't gone away. More governments are concerned that there could be too much overdependence. And what we're seeing actually in the data that we're collecting is a considerable expansion of subsidies for medical goods production and medicines production. So what we're seeing is import substitution, essentially displacing foreign imports by domestic production, but not using tariffs, which is how things were done in the 1950s, 60s, and 70s, but instead using subsidies. And that, I think, will be the long-term legacy here. We will end up, I suspect, with a lot of excess capacity in medical goods, medical equipment, and this will then create its own set of international trade problems, and this in turn will require, I think, further reflection by policymakers on what's the appropriate level of support for that sector. So maybe I should leave it there, and I'm in your hands if you have questions, Carol. Further questions. No, okay. Thank you very much, Simon. It's very good, very interesting to see how countries have responded in a different way in relation to this possibility of shortage of medical goods. We will analyze in details the measures that were implemented by Brazil later with Ana Paula. But first, I would like to pass the floor to Renata, and to discuss a little bit about the importance of good regulatory practices and international cooperation in relation to what Simon has just presented. Renata, você integra a Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória para o setor de tecnologia médica, um trabalho que você já fazia até anterior à pandemia. E tem trabalhado em parceria com organismos internacionais para implementar a cooperação regulatória nesse setor. Você pode contar para a gente um pouco dos desafios que vocês enfrentaram diante da pandemia e dessas diversas medidas que foram adotadas pelos países ao mesmo tempo e de formas tão distintas? E se você puder, obviamente, mencionar alguma das experiências observadas pelas autoridades brasileiras, seria interessante. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Simon comentou, o bom da vida virtual é que a gente pode participar, né, à distância. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Simon, I almost forgot I had to speak because I'm always fascinated to hear your brilliant remarks. So, thank you so much for that. I would suggest that we keep listening to you, but I'll do my part em português. So, Carol, desde do ano passado, na verdade, a gente, com o financiamento do USAID, eu estou aqui em Washington, né? USAID, com a agência de standards americana, e com a promoção forte da Adva Médica, Associação Americana de Tecnologia Médica, foi criada a Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória no setor de dispositivos médicos. Isso foi, a formalização da coalizão foi um mês antes da pandemia. Foi em Genebra, foi na sessão de boas práticas regulatórias que acontece paralelamente ao Comitê TBT, e naquela época eu me lembro que a delegação chinesa não estava em Genebra, não estava na OMC, mas ninguém esperava que em breve ninguém estaria nos corredores da organização, né? Então foi muito interessante estar acompanhando esse processo desde o começo, porque a coalizão enfrentou vários problemas e desafios nesse último ano e meio em razão da pandemia. A coalizão, ela é basicamente formada por 10 países do hemisfério ocidental, então basicamente todo o nosso continente aqui. Tem 17 membros principais, que são associações regionais, basicamente mais ou menos 3.000 empresas participam da coalizão em todos esses países. E
o meu papel na coalizão, basicamente, é tentar trazer a vida de trade negotiator com os reguladores e fazer todo mundo sentar na mesma mesa para conversar, né? Basicamente, trazer a questão da convergência regulatória para os reguladores e para quem negocia comércio internacional, para negociadores. Então, a gente tem um diálogo muito próximo com a OMC, mas também com o USTR aqui em Washington, com o ISO, IEC, as instituições internacionais de standards e de normas. Então, a gente não é uma coalizão para criar novas normas ou novos padrões ou novas regulações, não. A gente está tentando colocar todo mundo na mesma mesa para conversar, basicamente, né? A visão da coalizão é ter um standard para o mesmo dispositivo, para o mesmo produto aceito em qualquer lugar do mundo. Basicamente, é um pouco isso que a gente está tentando diminuir, no fim do dia, barreiras não tarifárias ao comércio, né? Que a gente sabe que hoje é o maior problema, na verdade, do comércio internacional. A gente não fala tanto em tarifas, mas em barreiras não tarifárias, certificações, rotulagem, etc. E o que está dentro do arcabouço da coalizão, com o que a gente trabalha, o que são dispositivos médicos? Então, exemplo, um pouco o que o Simon estava falando, equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, batas hospitalares, dispositivos de suporte respiratório, diagnóstico in vitro, ou seja, aqueles testes de confirmação de PCR, né? Componentes a serem exportados que tornam-se produtos de dispositivos médicos acabados, equipamento médico necessário para gerenciar complicações associadas à Covid. Então, tudo isso está dentro da guarda-chuva de dispositivos médicos, de devices, né, como a gente fala, que é uma área completamente diferente de farma também, né, em que pesa as empresas terem um overlap, várias empresas trabalham com os dois setores ao mesmo tempo. Então, quando a gente lançou a coalizão nessa conversa em Genebra, eu acho que tem algumas pessoas que estão aqui na audiência que estavam lá, a gente não esperava que a pandemia fosse estourar do jeito que estourou. O que aconteceu? O que ficou mais relevante para a gente depois que a pandemia estourou? Foram uma série de problemas que foram identificados nos nossos países aqui da nossa região. Falta de vias de uso de emergência, de uso de dados do mundo real, enquanto se mantinha a segurança dos pacientes, né? O trabalho remoto de autoridades reguladoras, a questão da agilidade, da capacidade de protocolos, autoridade. A questão da pandemia, no fim, deixando outras doenças sem tratamento ou atrasadas, né? O impacto de longo prazo que isso vai ter na sustentabilidade da saúde. As capacidades regionais, as diferenças de capacidades regionais e nacionais dos países. E aí a gente teve, para quem está aqui nos Estados Unidos, o governo americano, a gente trabalhou muito com export controls, como o Simon falou um pouco, né? A gente viu isso acontecendo e o quanto isso impactou países mesmo aqui da região, né? Inclusive o Brasil em algum momento. E a questão de coordenação de aplicação nacional versus subnacional, questão de compras governamentais, transparências, todos esses problemas foram agravados com a pandemia, né? A gente acaba falando só em vacina, em medicamento, mas tem um outro setor gigantesco que foi afetado e que acaba afetando na saúde dos pacientes no final do dia mesmo, né? E a coalizão, ela trabalha muito no aspecto de cooperação internacional. Recentemente a gente participou, a OMC tem um curso de Trade and Public Health, que foi virtual esse ano, e esse ano com foco na COVID-19, na pandemia, e algumas das recomendações que a gente fez no curso, depois de analisar várias questões, problemas da região, de, por exemplo, a não implementação do acordo TBT, inteiramente dentro das legislações nacionais, a questão de desconexão entre boas práticas regulatórias, TBT, comércio internacional, sabe? Como que a gente coloca tudo isso numa mesma bacia para conversar, sabe? É isso que a gente está tentando fazer. E durante a nossa parte do curso, que foi, na verdade, gerenciado pela Divisão de Propriedade Intelectual da OMC,
mas trouxe o pessoal de TBT e a gente acabou entrando aí por causa da questão da cooperação internacional, o quanto que ela é importante agora para sair dessa crise, porque a gente não fala tanto nisso, mas é o básico para a gente sair dessa crise, porque como a Ngozi mesmo fala, mais de uma vez já falou, enquanto esse vírus estiver circulando em uma comunidade isolada na África, todo mundo está em risco, né? Então, a gente tem batalhado muito, pelo menos nos países e nas associações com quem a gente trabalha, a questão de documentação e relatórios regulares para a Organização Mundial do Comércio, para que eles tenham informação, para a questão de transparência, implementação de políticas de boas práticas regulatórias relacionadas à saúde nos países. O Brasil é um dos países foco que a gente tem conversado bastante, e o Brasil na região é modelo, na verdade, para a região, né? A gente não fala muito disso também, mas o Brasil é modelo em boas práticas regulatórias e principalmente o que a Anvisa faz é muito relevante. Eu vou falar um pouquinho disso. A questão de padronização de processos regulatórios, adoção de melhores práticas internacionais, a gente tem brigado muito por isso também, a gente considera isso recomendação urgente. A questão de vias convergentes de emergência para autorizações pré-mercados e gestão pós-emergência, como que isso vai funcionar, né? Porque a gente viu, a Ana deve falar um pouco, um montão de regulação, de medida provisória, de resolução para adotar medidas de emergência e como que isso vai ser no pós-emergência, como vai ser a gestão de tudo isso. Então, a gente tem trabalhado muito em relação a isso. E em relação ao Brasil, a coalizão tem um financiamento extra para Brasil, Peru, Colômbia e México para trabalhar num projeto de convergência regulatória específico para dispositivos médicos. É algo que a gente tem conversado com autoridades brasileiras já, e é um projeto que será implementado aí nos próximos anos em conjunto com USAID, the United States Agency for International Development, o American National Standards Institute, a ANSI, e a ADVAMed, né, Advanced Medical Technology Association, com quem eu trabalho também. Então, a gente está tentando trazer países também que são modelos como o Brasil, que são referências para a região, para tentar harmonizar os processos na região e pensando, claro, no mundo, né? Porque todos esses projetos estão sendo feitos também em paralelo com a África e com o Sudeste Asiático. Então, a gente está tentando conversar todo mundo, um pouco sempre tendo in the back of our minds a ideia de que a gente precisa diminuir barreiras ao comércio, precisa aumentar cooperação internacional, principalmente no âmbito de uma crise sanitária como a gente está vivendo agora, né? E aí a gente deve falar um pouquinho mais para frente que a OMC talvez seja um fórum muito importante nesse sentido para essas discussões. Só para concluir essa primeira intervenção, eu queria falar um pouco da Anvisa. A Ana vai falar do Ministério da Economia, mas o Brasil, e o Simon pode me desmentir se eu estiver errada, mas o Brasil foi um dos países que adotou medidas mais rápidas, na verdade, em relação à pandemia, medidas de emergência. Foi bastante repercutido na região e no mundo também, as medidas brasileiras. Ontem mesmo a Carol compartilhou comigo uma resolução da Anvisa também nova sobre procedimentos excepcionais e temporários para importação de vacinas da Covid, regularizadas na Anvisa, e insumos referentes à vacina também, mas a gente teve uma série de resoluções da diretoria colegiada da Anvisa desde março de 2020 para facilitar a importação, para agilizar a importação de produtos, não só de vacinas, mas não se fala muito, mas a questão de diagnóstico in vitro é extremamente importante para a testagem, né, de PCR, Covid, a questão de teste no ponto de atendimento de farmácia, procedimento para tratamento de petições de registro, incluindo a questão de diagnóstico, simplificação de requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos prioritários. Então, a Anvisa, desde março do ano passado, veio soltando uma série de resoluções, RDCs, né, da diretoria colegiada, para responder à crise, para responder à emergência da pandemia. Eu fico por aqui, acho que a Ana vai comentar um pouquinho sobre outras medidas com mais propriedade. Obrigada, Carol.
É isso, Renata, muito bom. Eu acho que é sempre importante a gente destacar, enfim, o que funcionou, né, e quais foram os impactos positivos. Eu tenho certeza que a Ana Paula vai poder comentar bastante sobre esse tema, porque, de fato, o Brasil respondeu muito rapidamente, né, nas medidas de política comercial, e isso foi observado também e reconhecido pelo setor privado. Então, queria deixar agora o espaço para a Ana Paula contar um pouco para a gente como foi também. Ela teve que enfrentar uma série de desafios, não só para implementar essas políticas rapidamente, para dar uma resposta, né, para essa pandemia, como também os desafios do trabalho remoto, de como levar a Camex para esse novo formato, né, porque era um formato que as decisões eram tomadas de forma colegiada, em reuniões. Então, ainda teve esse desafio. Então, Ana Paula, se puder dividir isso com a gente, acho que vai ser muito interessante. Obrigada. Obrigada, Carol. Primeiro, queria agradecer o convite, agradecer a direção do IBRAC aí por estar com vocês mais uma vez. É sempre um prazer, e ainda mais nesse painel, né, que a gente conta com o Simon, que, como a Renata falou, a vontade é que ficar aqui só ouvindo para aprender muito, e ouvir também a Renata é sempre um prazer enorme, essa amiga querida que eu vejo aí cada vez brilhando mais e com um trabalho super relevante aí agora na área regulatória. Bom, com relação a como a política comercial brasileira respondeu à crise da Covid, a gente tem que lembrar que foi a primeira vez em décadas, né, ou talvez a primeira vez desde sempre, que a gente enfrentou ao mesmo tempo uma crise econômica e uma crise sanitária ao mesmo tempo, né? A gente muito rapidamente se viu imerso num contexto de choque de oferta e demanda internacional, né? Quebras das cadeias de fornecimento mundiais, e isso tudo causado e também gerando impactos na frente sanitária de forma bastante contundente, né, que na verdade é o problema central dessa crise toda, é a crise sanitária, é a questão da saúde pública. E aí, de repente, a Camex se viu diante dessa dupla crise, né, uma crise no comércio internacional, mas uma crise gerada a partir de questões sanitárias e com fortíssimos impactos também na questão sanitária, e a gente teve que rapidamente se organizar para responder com as ferramentas que são de competência da Camex, né, para responder a essas duas frentes aí de crise no cenário internacional. Então, antes de falar especificamente sobre, né, essas medidas, acho que a Carol trouxe, e realmente acho que foi o nosso primeiro grande desafio, que foi o seguinte: a Camex há décadas funcionava com reuniões mensais de forma presencial, né, com uma série de documentações que precisam ser circuladas antes e depois, até para garantir a segurança jurídica das decisões ali tomadas, e de repente a gente se viu todos em home office, com uma pressão enorme, uma pressão legítima, claro, enorme para uma tomada de decisão rápida, mas a gente não podia deixar de lado a questão da segurança jurídica da tomada de decisão, né? Quer seja do ponto de vista do operador privado que seria impactado por aquela medida, mas também do ponto de vista do regramento internacional a que o Brasil precisa sempre estar atento, né? Então, eu me lembro que quando a gente percebeu, né, que realmente a crise estava ali, que a gente precisava muito rápido foram as primeiras medidas, né, que a gente implementou, que foi a redução de tarifas e a suspensão de direitos antidumping de alguns itens relacionados ao combate à Covid, bem como também a eliminação das licenças não automáticas para a importação desses itens. A gente teve, se não me engano, 3 dias para organizar tudo de forma virtual e com uma preocupação muito grande com a segurança jurídica, né? Acho que esse era o nosso pano de fundo o tempo inteiro. Olha, isso aqui precisa ser juridicamente seguro para todos os envolvidos. Então, isso foi no dia 18 de março de 2020, né? Então, assim, a pandemia, acho que foi decretada no Brasil, se não me engano, dia 11 ou 12 de março, ou um pouquinho antes, aqui em Brasília foi 11 ou 12 de março, e no dia 18 de março de 2020 a gente teve a nossa primeira resolução
relativa à redução tarifária e suspensão de direitos antidumping, na época, se não me engano, acho que foram cerca de 300 itens relacionados ao combate à Covid. Aí a gente tinha ali tanto a questão de equipamentos médicos, como kits para teste, toda a parte de equipamentos de proteção individual para o setor de saúde, né? Então, aquelas roupas descartáveis, máscaras, toucas, etc. e tal. Isso tudo foi feito muito, muito rápido, né? Hoje em dia a gente acha super tranquilo, hoje a gente faz todas as reuniões, aí até já falando um pouquinho do que a Renata perguntou, né? O que era emergencial, se vai se perenizar, né? Se vai se tornar permanente. Assim, atualmente todas as reuniões do GSEC são virtuais, precisando ou não, né? A gente aprendeu a fazer, acho que isso, do ponto de vista de governança institucional da CAMEX, isso já foi um enorme ganho, né? Nós aprendemos muito rápido como fazer todo aquele processo jurídico e normativo dentro do ambiente virtual, sem prejudicar a segurança jurídica e até aumentando a transparência do processo, né? Mas o fato é que, na primeira vez, a gente teve que fazer em 3 dias. E aí eu destaco aí tanto a questão dessa rápida mudança de mindset de todos os tomadores de decisão na esfera pública, né? Em momento nenhum nós percebemos aqui qualquer tomador de decisão falando, não, eu quero fazer uma reunião presencial, esse processo desse jeito não me atende. Então, assim, uma rápida mudança de mindset, que é natural, acho que o mundo inteiro passou por isso, mas o que foi muito interessante, e talvez tenha sido o segredo aí da nossa resposta rápida, foi rapidamente a abertura de canais de diálogo entre o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde e a Anvisa, tá? E também com o próprio setor privado, entendendo, primeiro, ninguém tinha muito claro exatamente que itens eram esses essenciais para o combate à Covid, quando a gente está falando de março, abril de 2020, tudo muito novo ainda, né? Então, eu me lembro da gente fazer uma coleta muito grande de informações, até junto à própria Organização Mundial de Saúde, assim, quais são os itens mínimos que todo país precisa ter. E, obviamente, que havia entendimentos divergentes, porque, de novo, era tudo muito novo, mas foi estabelecida uma forma de diálogo muito rápida e muito fluida entre esses agentes públicos aqui no Brasil, para que a gente conseguisse colocar listas que fossem relevantes também, porque não adiantava também eu ficar zerando o imposto de importação de um item que não seria relevante naquele contexto. Então, eu acho que do ponto de vista de governança da política comercial brasileira, houve esse ganho dessa agilidade da gente transformar processos que antes eram mais burocratizados em processos mais dinâmicos em função da sua digitalização, tá? E isso veio para ficar, isso aí a gente não vai retroceder, graças a Deus foi um aprendizado bastante interessante que a gente teve. E aí, uma vez estabelecida essa nova dinâmica digital e essa dinâmica de cooperação de mais cooperação entre diferentes agentes, a gente conseguiu vislumbrar medidas mais amplas e de alcance de mais longo prazo para continuar nesse combate à Covid, né? Então, essa lista inicial de 300 e poucos itens que foram zerados em março de 2020, hoje ela tem mais de 600 itens, se não me engano, e ela a vigência dela é até dezembro de 2021. Nós já estendemos a vigência dessa lista por 2 vezes. Obviamente, como a pandemia não arrefeceu rápido, à medida em que a gente percebeu que havia necessidade de prorrogar, nós fomos prorrogando, sempre dentro da segurança jurídica, dentro de um dispositivo do Mercosul que permite a zeragem de alíquotas para itens que comprovadamente estejam ali para combate a situações de calamidade pública, então não há nenhum questionamento com relação à segurança jurídica disso.
e com isso a gente vai prorrogando à medida que é necessário. E essa lista ela é dinâmica, né? Nós já tiramos itens, incluímos outros, por exemplo, agora a gente tem vacinas que a gente não tinha inicialmente, porque elas sequer existiam, né? Então, à medida que a dinâmica da pandemia, a dinâmica da lista, a dinâmica da pandemia, né? E isso e a forma de tomada de decisão ágil que a gente conseguiu implementar permite que essa atualização da lista também seja feita de forma muito rápida à medida que a pandemia se desenrola, né? Então, do ponto de vista de combate à crise sanitária, a CAMEX e todos os membros do GSEX, né, que é o colegiado onde efetivamente são tomadas as decisões, estão aí, seguem imbuídos nessa atualização constante da lista. Mas a gente tinha uma outra frente também para combater, e aí ela é muito mais relacionada efetivamente ao core business do Ministério da Economia, digamos assim, que era a crise econômica e do comércio internacional, né? Então, as nossas ações, a partir da pandemia, se dividiram nessas duas frentes. Vamos tratar da crise sanitária, mas vamos também ver como é que a gente consegue contribuir para um restabelecimento mínimo dessas cadeias de fornecimento global, né? A gente tem que lembrar que, num primeiro momento, as nossas exportações realmente caíram muito, porque o consumo no mundo todo, o comércio internacional no mundo todo, despencou de forma muito rápida, mas aí, com a nossa vantagem competitiva nas commodities e à medida que a China foi se recuperando, né, mais rápido à frente dos outros países, as nossas exportações tiveram uma elevação bastante significativa, o que, inclusive, ajudou muito que a nossa economia não sofresse tanto quanto foi previsto inicialmente, né? Mas, ainda assim, a gente tem todos os outros setores da economia que ou não são fornecedores para o mercado internacional, ou que são fornecedores, mas cujas cadeias continuam fragilizadas, que seguem sofrendo os efeitos dessa crise, né? Então, do ponto de vista de política comercial, o que a gente vislumbrou de uma forma muito rápida também para ser implementado foi uma prorrogação nos prazos para cumprimento das exigências do drawback, né? Então, todos aqui sabemos que quando uma empresa faz uso do drawback, lhe dado um prazo para que, após feitas as importações dos insumos, ela faça o beneficiamento e reexporte aquele produto. No caso, e aí, em 2020, a gente prorrogou os prazos para cumprimento, né, de exportação, porque, obviamente, as cadeias de fornecimento estavam fragilizadas, tá? Já percebemos que talvez seja necessário também prorrogar em 2021, em função do não total restabelecimento dessas cadeias, mas isso foi, de toda forma, isso foi muito bem visto pelos setores produtivos brasileiros, porque foi uma forma de permitir que eles continuem importando os seus insumos com reduções ou suspensões tarifárias, façam aqui o seu beneficiamento, ou então que eles consigam exportar o estoque que eles haviam produzido com importações anteriores à pandemia e que, por conta da crise, essas exportações pararam, né? Então, em grandes linhas, a atuação, e aí eu quero até, inclusive, destacar que, no caso, por exemplo, do drawback e da suspensão de licenças de importação para os itens relacionados à Covid, isso não é competência da CAMEX, né? Isso é competência da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, mas, obviamente, é considerado nesse pacote de mecanismos que o Ministério da Economia utilizou para o caso da pandemia. E aí eu queria só fazer um comentário, antes de encerrar, eu achei muito interessante o Simon colocando que em alguns países se percebeu um aumento dos subsídios, né, para indústrias da área de saúde, né, para manter a capacidade produtiva das indústrias da área de saúde. E aí, esse é um ponto interessante que no caso do Brasil, como a gente vive uma situação de um cenário fiscal muito estrito, né, muito restrito, e a gente não tem espaço fiscal para muitas medidas dessa,
Infelizmente ou felizmente, a gente não pôde lançar mão desse tipo de medida e, efetivamente, tivemos que lançar mão de medidas que não representariam renúncia fiscal. E, nesse caso, as medidas de política comercial são as mais interessantes, porque os impostos na importação não são impostos arrecadatórios, são impostos regulatórios. Então, isso facilita muito que a gente possa utilizar instrumentos de política comercial em benefício da indústria local, é óbvio, sem precisar gerar dependência fiscal sob a forma de subsídios e etc. Tá? Era só um comentário que eu achei muito interessante quando o Simon colocou isso. Obrigada, Carol. Obrigada, Ana Paula. As medidas foram muito rápidas e muito oportunas, de fato. Eu queria agora passar para a segunda parte, para a gente discutir o tema que está agora, enfim, mais quente, que é o tema das vacinas, né? E aí eu queria abrir essa discussão com a Renata, para ela... só uma observação antes, a gente já tem recebido algumas perguntas, eu vou deixar para o final, para abrir para o Q&A, porque a gente agora vai abordar um pouco da questão das vacinas. Eu queria que a Renata comentasse um pouco dessa discussão, de como está a discussão da flexibilização ou waiver de direito de propriedade intelectual na OMC, comentar as propostas, né, que foram apresentadas pela Índia e África do Sul, sobre a reação dos Estados Unidos, né, a Renata também está acompanhando muito de perto lá, a reação dos Estados Unidos e uma aparente mudança de posicionamento por parte do país, e se, na sua visão, essa pergunta eu vou fazer também para o Simon depois, se, na sua visão, essa flexibilização poderia diminuir as restrições às exportações de vacina, distribuição de vacina, e acelerar a vacinação no mundo todo, porque, como você bem colocou, a preocupação é que, enquanto o vírus estiver circulando, essa pandemia não vai embora, então existe muito essa preocupação dessa distribuição hoje, muito distinta entre os países, a distribuição da vacina, e a gente vai também abordar esse tema com o Simon em seguida, para ele explicar um pouco das razões disso, que são cadeias de fornecimento também muito complexas e muito concentradas, mas eu queria primeiro abrir com a Renata. Obrigada, Carol. Tem alguns temas aí quentes e relevantes em relação às vacinas. Um deles é a questão das cadeias, que o Simon tem acompanhado muito de perto e vai falar com muito mais propriedade. São tanto a cadeia de produção de tudo, né, de medical devices ou de vacinas, de farmas, são cadeias muito longas, né, elas envolvem muitos países, são cadeias muito complexas, envolvem muitos produtos, então é um problema muito sério, que eu acho que tem poucas pessoas acompanhando com tanta propriedade quanto o Simon para conversar um pouco com a gente e acompanhando de perto o que o setor privado tem feito. Falando um pouquinho do IP waiver, né, do waiver do TRIPS, do acordo TRIPS, eu vou lembrar um pouco de uma discussão que a gente teve, o Simon estava também, e o Anthony Thalman explicou com detalhe, ele é diretor da divisão de propriedade intelectual da OMC, sobre os erros que talvez a mídia tem feito, as discussões têm levado adiante sobre esse waiver, né, o que está sendo discutido no âmbito da Organização Mundial de Comércio é um waiver do acordo TRIPS, né, que é basicamente um acordo de princípios ali de propriedade intelectual, né, não é um waiver de patente ou de direitos de propriedade intelectual doméstico dos países, né, a discussão é em nível internacional. Então, a gente está falando de waiver do acordo TRIPS e mais diretamente do waiver permitido pelo acordo da OMC, o acordo que institui a OMC com base no artigo 9, que é um waiver de obrigações, né? Então, acho que essa distinção é muito importante porque teve muita confusão da forma como a mídia reportou isso e a coisa foi escalando, né? Então, uma coisa é você discutir o waiver que está sendo proposto em âmbito da Organização Mundial do Comércio, que é do acordo TRIPS, outra coisa é as ações que os países terão que realizar, os passos internos específicos para ter um waiver de patente
patentes ou de outros direitos de propriedade intelectual internamente. São 2 tracks diferentes, né? E aí eu vou falar um pouquinho no final da minha fala sobre o que o Brasil fez muito recentemente, que é um exemplo claro de ação doméstica que está descolada, de certa forma, do que acontece no âmbito multilateral. Então, a OMC ela não pode simplesmente levantar a mão e promover um waiver de direitos de propriedade intelectual para todos os 164 membros, né? Isso envolve um misto de categorias entre direito internacional e direito interno. Então, vamos falar um pouquinho. Eu trouxe, além do caso da Índia e da África do Sul, a proposta da União Europeia e dos Estados Unidos, por fim. Então, a Índia e a África do Sul foram os primeiros países a apresentar uma proposta de waiver. Essa proposta tem outros co-sponsors, né? Mas foi iniciada com Índia e África do Sul. E é um waiver tradicional, né, com base no artigo 9 do acordo da OMC, um waiver de obrigações que tem um processo diplomático muito específico. Esse tipo de waiver, ele diz respeito ao acordo TRIPS, então ele vai para ser discutido no comitê, no TRIPS, e depois vai para uma decisão do Conselho Geral, né? Então é um procedimento, é um track separado, completamente diferente de um waiver como a forma como tem sido reportado nos jornais. Então, a proposta desses 2 países foi de um amplo waiver que cobre dispositivos do acordo TRIPS para todos os membros da OMC. Ele inclui patentes, direitos de autor, desenho industrial, trade secrets, interpretação de diagnóstico. Então, se essa proposta eventualmente for aprovada, os membros da OMC teriam uma vasta margem de opções para reduzir, para suspender ou para limitar os efeitos de direitos de propriedade intelectual nos seus sistemas domésticos, após uma aprovação em âmbito multilateral, se esse for o caso. Depois veio uma proposta mais recente da União Europeia, que trabalha dentro do framework existente do acordo TRIPS, né? Tem a intenção de esclarecer a questão da licença compulsória. Né? Então, a proposta da União Europeia ela foi focada em patentes, não em outras áreas de direito de propriedade intelectual, e ela toca em diversos aspectos técnicos relativos à licença, e seria mais uma declaração no estilo da declaração de Doha em TRIPS e saúde pública 20 anos atrás. Seria mais uma declaração, um esclarecimento, né? Focado em licença compulsória. E mais, no primeiro semestre, ainda mais recentemente, teve a questão dos Estados Unidos, que foi uma surpresa enorme para o setor, eu devo dizer, para o setor de dispositivos médicos e para a farma. Eles tinham tido uma reunião na noite anterior com a Catherine Tai, anterior desse anúncio, e foi uma surpresa enorme, porque ela tinha garantido que os Estados Unidos não mudariam a sua posição, e no dia seguinte os Estados Unidos apresentaram na organização um waiver de obrigações no âmbito do acordo TRIPS com foco nas vacinas, específico nas vacinas, não inclui outros medicamentos, não inclui devices, foco na vacina. E a surpresa, vocês devem imaginar que o lobby interno aqui americano é muito forte, então teve uma reação muito forte da indústria aqui, que não queria que esse waiver fosse para frente das vacinas, mas aí eu acho que tem algo que eu já vi o Simon falar, a gente já teve outras oportunidades de discutir, que é interessante ver essa reação do waiver, tanto positiva quanto negativa, porque na prática, o que isso vai fazer hoje em dia, na verdade, né? Será que isso é uma resposta eficiente para a pandemia nessa altura do campeonato, né? Tem um nexo concreto entre o waiver do acordo TRIPS, depois tem que ter um waiver, uma discussão doméstica, e existe algum nexo claro entre isso e a maior produção e distribuição da vacina para superar a pandemia? Não está claro. E uma outra questão que sempre vem também é a questão de ninguém fala em diagnósticos e outras terapias que são igualmente importantes, né? E a questão do timing disso tudo, né? Porque uma dispensa
do TRIPS, um waiver do TRIPS, será que ela é necessária, ela é suficiente para aumentar a produção, para distribuir vacinas para quem mais precisando? Mas parece que não. Para quem está olhando isso mais de perto, eu sei que essa é um pouco a opinião do Simon também. E, por outro lado, o setor privado teve uma ação extraordinária na produção e na adequação, um pouco que a Ana falou, né, na adequação rápida à pandemia, né? E qualquer dessas sugestões aí que apareceram, dessas propostas que apareceram na OMC, África do Sul, Índia e outros co-sponsors, União Europeia e outros, Estados Unidos e outros, até que isso seja aprovado, quando vai ser isso? Se vai ser isso? E qual é o efeito prático disso na esfera doméstica dos países? Então é um tema muito complicado, é um tema que eu acho que saiu de forma muito esquentada aí na mídia, mas no fundo, no efeito prático disso, talvez sim, é uma sinalização positiva aí de boa vontade, né, dos países, da OMC ter esse papel central aí de expressar, de ter uma declaração à lá a declaração de Doha 20 anos atrás em saúde pública e comércio, mas o efeito prático disso para uma pandemia dessas proporções e tudo está acontecendo tão rápido é muito pequeno. Né? E aí, para fechar um pouco, eu queria só comentar o que aconteceu no Brasil agora esse mês, né, de agosto, que aí sim é um exemplo de waiver doméstico, que pode ter um efeito prático muito mais rápido, talvez, para o Brasil. A gente vai ver como isso ainda está no período de sanção, para sanção, né, a gente está esperando, mas o plenário do Senado, no dia 11 de agosto, aprovou um projeto de lei que institui a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos para o enfrentamento de emergências, né? É o PL 12 de 2021. Ele segue agora para a sanção presidencial, se eu não me engano, o prazo é 2 de setembro para aprovar para o veto ou para a sanção, né? E o principal objetivo desse PL é agilizar o processo de concessão de licenças compulsórias em caso de emergência de saúde pública, declarados por lei ou por decreto, como é o caso atual da pandemia provocada pelo coronavírus. Então, são estabelecidas na SPL regras de procedimento e prazos compatíveis com a urgência da situação, estabelecendo um poder-dever aí de agir do Poder Executivo, né, diante de uma declaração de emergência de interesse nacional. Então, é um rito muito mais célere e objetivo. O texto que foi aprovado, ele altera a Lei de Propriedade Intelectual, que é a Lei 9.279 de 96, né? Em seguida da instituição da OMC, do TRIPS, a gente teve a nossa Lei de Propriedade Intelectual, que autoriza aí o governo a conceder de ofício licença compulsória temporária e não exclusiva para exploração de patente ou de pedido de patente, sem prejuízo do direito do titular. Existe uma dúvida aí se isso inclui só vacinas ou outros medicamentos e devices. Isso ainda eu acho que é algo que vai vir uma discussão após sobre isso. Mas o Brasil, de novo, na verdade, está na vanguarda aí desse processo. O Brasil já esteve na vanguarda na época da AIDS, da licença compulsória, né? A gente vai lembrar, alguns anos atrás. E eu acho que é talvez um bom exemplo aí para a gente ter de discussão, que o Brasil tem adotado medidas rápidas nesse sentido. Essa discussão é uma discussão extremamente relevante, talvez uma discussão com efeitos práticos muito mais rápidos do que uma discussão no âmbito da OMC nessa altura do campeonato. E eu estou olhando aqui que o prazo está aberto para veto ou sanção até 2 de setembro mesmo, até semana que vem. Fico por aqui, tá, Carol? Tá ótimo. Não, é super importante essa questão do prazo que foi colocada, até porque, enfim, a vacina foi produzida de uma forma muito rápida e a gente está falando de já vacinar com segunda dose muito rapidamente, eventualmente até ir para uma terceira dose, né? Então, enfim, você tem estratégias aí de curto prazo que precisam ser implementadas e também de médio prazo. Em relação à medida adotada, enfim, a essa questão de como está sendo conduzida no Senado, eu acho que também é importante a gente ver a diferenciação entre as cadeias de vacina e também de medicamentos, né, porque eu acho que esse é o ponto que a gente vai abordar agora com o Simon. Hi, Simon. Could you please tell us about the supply chain of the vaccine manufacturing production and related value chains, because this is very important from what Renata has just mentioned.
about these two approaches, the multilateral approach and the national approach, and what are the implications of what you called in your paper as the vaccine club in the global distribution of vaccines, and how do you see Brazil located in this group of nations? And finally, what are the bottlenecks to ramp up the production and the distribution of vaccines? And of course, I would like to hear your thoughts about what Renata has just said about the waiver of IP rights. So thank you. It's quite a lot of ground to cover, but let me try and be as succinct as possible. So just so that everyone is clear who's listening, if you're thinking about the supply chain for vaccines, it starts very much upstream with capital equipment, which needs to be procured in order to manufacture vaccines in very clean facilities. And there are also specific ingredients required, which must be sourced as well. Now, the two types of vaccines that we have very different production technologies and different, therefore, types of capital needs and ingredients. And so the upstream parts of these supply chains are quite different between the mRNA and the traditional vaccines. Once the vaccines are produced, then they have to be distributed in, they have to be put into containers to be distributed. This is the fill and finish stage. Then after that, they have to be distributed. Again, at the fill and finish stage, there are items which need to be procured. So the vials which are used to deliver vaccines have to be produced as well. And at the distribution stage, of course, we have to be able to ship and transport this vaccine as well. And remember, some of the original vaccines were thought to require transportation at very cold temperatures. So there's significant transportation infrastructure requirements. So this quite sophisticated supply chain needs everything to work right in order to be able to distribute vaccines, or at least in order to be able to produce the vaccines for distribution. Now, what can go wrong? Well, please remember that before we had the pandemic, the needs for vaccination per year were of the order perhaps of 1 to 2 billion jabs a year. And even without the booster jabs and alike, and jabs for children, it's estimated that we need about 10.8 billion to 11 billion jabs to inoculate 70% of the adult population. So you can immediately begin to see that the production per year of vaccines had to almost quintuple. And this would only be possible if there was significant investment by the private sector along the entire supply chain. Now, that investment typically would not have happened. Why? Because there is substantial political risk in investments in vaccines. And there have been previous instances where we have had pandemics, where the firms who have been making vaccines have expanded production and have found that the pandemic was less severe than expected, which is good news for a public health point of view, but it's very bad news from a commercial point of view because governments cancel contracts. So there's quite a lot of political risk associated with investing in this field. And of course, on top of this, we have the pharma sector is relatively controversial in terms of its standing as well. And so it's not surprising in light of that history that the production was not immediately brought online. Nevertheless, we have seen a dramatic scaling up of production over the past 7 months. So we've gone from about nothing produced at the end of last year, maybe a couple of 100 million doses, now to over 5 billion doses produced. And the latest forecast from Airfinity, which is one of the best consultancies who track this thing carefully, is that we'll have about 12 billion jabs produced this year, which is a significant number. So the private sector scale up, despite all the political risks and the like, has been remarkable. Now, it should be said that especially in the United Kingdom and the United States, that scale up has been supported quite actively by governments. Now, the irony here is that these two governments are not known for supporting industrial policy, but that's exactly what they did in the area of vaccine production. Europe was much, much slower in terms of expanding production there. And so what we ended up then with
at the beginning of this year was the installed vaccine production base around the world was quite limited. It was concentrated in a small number of countries. And then, and this is where we talk about the Vaccine Production Club, we also found when we checked the data that most of the ingredients for COVID vaccines are produced in many of the countries that produce the final vaccines. And so a country which is a final vaccine producer needs the exports from a country which produces ingredients, vaccine ingredients, and the vaccine ingredients producers know this. They know they have leverage. And so what we found when we analyzed this is that we were worried that the countries which are inside this club, they're either vaccine ingredients producers or vaccine final producers. These countries each had leverage on each other. So that, in other words, delivery within that club would be much stronger than if you're a country stuck outside that club. Okay, and we haven't put out a revised version of our paper yet, but when we do, we will present evidence to show that the contracts where delivery has occurred has been much more frequent inside the club than outside the club. Now, of course, this is a very important finding from the point of vaccine access and equity, because if you're a country that is outside the club, then you're going to get far less vaccines than you would have done otherwise. And not surprisingly then, this has led to both two types of responses. Some countries trying to join the club, and I would say Brazil has very actively courted joining the club because they, not only do they want to produce vaccines for their own people, but want to secure this access in the future. And then the second, of course, is the initiatives at the global level in terms of the TRIPS waiver. Now, the TRIPS waiver, again, I know that TRIPS is a very controversial subject. I don't have a sort of dog in that fight. It's not an area that I've worked in the past, but I am very interested in vaccine production and what it takes to scale it up. And I must say, I have yet to find an independent expert who knows anything about vaccine production who thinks that waiving the intellectual property on these vaccines will make any difference. Why? Principally because to produce these vaccines, one needs know-how and talent. And especially with respect to the mRNA vaccines, which are very new, there is very little of this talent around. Okay? And so what we have found with whether it's Moderna or Pfizer, both of them have concentrated their production in a small number of locations. I suspect that's not because they wanted to hoard or they were in cahoots with the government trying to this. It's actually, I think, out of a lack of scientific talent. These vaccines are very, very new. And there are not football teams of people you can hire to set up such a factory, say in Brasilia or anywhere else. And this is, I think, if you want to talk about bottlenecks, this is the bottleneck for expansion. It's true that there are some ingredients and items which you need to produce vaccines, which if there were more of them, there would probably be more vaccine production. But I suspect the real bottleneck is talent. And we've seen that in mRNA and also in the other vaccines. So you may remember there is the AstraZeneca vaccine, which is was to be produced in India by the Serum Institute of India. And the Serum Institute of India has 50 years of experience in producing vaccines, traditional vaccines. So if you were looking for a partner with more experience to be able to scale up production of the AstraZeneca vaccine, I think it's very hard to say you can find anyone better in terms of the Serum Institute. As unfortunately their experience has shown, that they have run into delay after delay after delay, and their level of production is far lower than what they'd forecast. Now, I think the implication of this then is that you cannot take the intellectual property, the patent information, set up a factory and try and make this vaccine on your own. In other words, COVID vaccines are not like specialist beers. You know, we have craft breweries where everyone sets up their own little brewery and makes fantastic beer. You can't do that with vaccines because it requires a considerable amount of intellectual expertise and alike. And this expertise is very thin on the ground. And that's the bottleneck that we really need to find a way to overcome.
again, but having put the matter like that, there's two conclusions. First, the TRIPS waiver, if it ever happens, will come too late. And secondly, the private sector is doing a remarkable job, quite frankly, in scaling up production of vaccines, both in the West and in China. Clearly, for people who have not had their vaccines yet, they're impatient to get them, and I fully understand that. But the scale up has been remarkable in production. And I think in 5 years' time, we'll be looking back at how remarkable that scale up was. But of course, it isn't fast enough for people who are suffering and who have lost loved ones. Yes, that's amazing. And this example from India tells us about what you called also as diplomacy of vaccines, which is very important among the nations in the vaccine club. Para fechar, a gente já está perto do horário, eu vou devolver para a Ana Paula para a gente, eu vou fazer junto com a pergunta que foi colocada aqui, porque eu acho que tem relação com o nosso último ponto da conversa. A gente conversou muito sobre medidas de transparência, digitalização, facilitação do comércio, e que existe o entendimento de que essas medidas que foram adotadas vão permanecer, né, e que ajudaram a atualizar esses processos de importação e exportação de produtos farmacêuticos e insumos médicos. Em relação às vacinas especificamente, na sua opinião, Ana, quais seriam as medidas adicionais que poderiam ser tomadas pelo governo para facilitação na circulação desses insumos que são tão importantes para a produção de vacinas no país, já que o Brasil integra o clube como produtor de vacinas? E a outra pergunta que foi trazida aqui é sobre a tramitação do projeto de lei que visa revogar o artigo que prevê a possibilidade de suspensão por interesse público do antidumping, que, enfim, foi comentado também algumas medidas nesse sentido em relação aos produtos de combate à pandemia. Então, a pergunta é, caso aprovado, como isso afetaria a possibilidade de utilização desse mecanismo durante uma pandemia? Foi pela Vanessa Castilho. Joia. Obrigada, Carol. Eu vou primeiro falar rapidamente aqui sobre a questão da facilitação de comércio no contexto da pandemia, de importação de insumos das próprias vacinas, depois eu passo para a pergunta. Bom, com base, inclusive, no que foi falado, né, na primeira rodada de perguntas, o governo brasileiro já vem implementando uma série de medidas, e isso também não é de agora, né? O Brasil, como todos aqui devem saber, é um dos países que estão mais à frente aí na implementação dos compromissos do Acordo de Facilitação de Comércio, da OMC, e, obviamente, que a pandemia também trouxe impactos no ponto de vista de facilitação de comércio e de trâmites aduaneiros, primeiro por questões, no primeiro momento, né, da própria impossibilidade da presença física, quer fosse dos agentes aduaneiros ou dos operadores privados que estavam, né, fazendo as suas, tentando ali naquele primeiro momento, tentando ainda fazer algum tipo de importação, exportação, e isso, essa necessidade de uma maior digitalização dos processos, né, e simplificação ainda maior dos trâmites, lembrando, né, que o Brasil, nos últimos anos, caiu de uma média, se não me engano, de 13 dias de prazo médio para desembaraço aduaneiro, isso antes da pandemia, tá? Então, a gente já vinha nesse movimento aí de simplificação do comércio. Parece que a minha internet está meio ruim. Vocês me escutam bem? Ok, é porque aqui me deu um sinal que estava instável, desculpa. Então, obviamente, com a pandemia, isso teve que ser intensificado, especialmente quando nós nos vimos na necessidade de importar toda aquela série de itens de combate à Covid que eu listei no início, na primeira rodada de das nossas perguntas aqui, para que a gente pudesse enfrentar a pandemia de forma mais ágil, né? Então, isso significou, de novo,
uma forte cooperação, isso demandou uma forte cooperação entre os órgãos intervenientes brasileiros, no sentido de analisar o que era possível simplificar. A gente teve, certamente, uma intensificação na digitalização dos processos e inclusive, na implementação de boas práticas, como, por exemplo, o despacho antecipado, né, o importador, apresentar toda a documentação por meio digital antes mesmo da carga chegar e já iniciar o processo de desembaraço, de forma a agilizar aquele processo todo, e isso, novamente, é um movimento que veio para ficar. A gente teve uma externalidade positiva, né, dessa demanda por digitalização, por maior digitalização dos procedimentos aduaneiros, digitalização e simplificação, né, dos procedimentos aduaneiros no Brasil, que foi um reconhecimento ainda maior por parte do governo da necessidade de se acelerar a implementação do Portal Único do Comércio Exterior. Lembrando que a gente tinha, né, o braço de exportação do Portal Único já totalmente implementado, mas o braço de importação ainda faseado, e diante dessa realidade contundente da pandemia, percebeu-se a necessidade realmente de acelerar aí. Então, a expectativa é que a gente consiga finalizar isso ainda mais rápido, talvez até o final de 2022, com todas as funcionalidades de importação já implementadas. E também ficou muito claro, aí eu quero trazer um ponto que a Renata colocou na pergunta, há uma necessidade ainda maior de maior convergência regulatória, ainda que isso não seja facilitação de comércio, né, estrito sensu, mas a necessidade de uma maior convergência regulatória do Brasil com seus principais parceiros, e aí dou como exemplo aí o acordo de cooperação regulatória que a gente recentemente assinou com os Estados Unidos, né, e o próprio acordo Mercosul-União Europeia vai nos exigir uma convergência regulatória sem precedentes, né, entre os dois blocos, tão logo ele esteja internalizado. Mas isso ficou ainda mais claro, porque quando a gente está falando de uma disrupção nas cadeias globais de fornecimento, especialmente em um setor que é altamente regulado, que é o setor de saúde, a convergência regulatória se apresenta como uma das respostas mais óbvias, né, a necessidade de maior convergência regulatória. Então, entendo também que isso veio para ficar, e até me permitindo aqui até corrigir a amigose um pouco, a preocupação acho que não é mais se o vírus estiver em uma comunidade isolada, a preocupação é qual o próximo vírus, né, vão vir outros vírus, né, então a gente precisa realmente estar apto a atender qualquer tipo de situação que possa vir aí. Então acho que foi como o Simon também falou, né, um ano de muito sofrimento, quase 2 anos já, né, de muito sofrimento para o mundo todo, mas 2 anos também de muito aprendizado, né, de muito crescimento institucional, no sentido de tentar melhorar ainda mais a prestação de serviços aos agentes privados, que esse é o papel, né, do governo, da CAMEX, e observar essa capacidade de reorganização, né, tanto do governo quanto dos setores produtivos, para tentar responder o mais rápido possível, tá? Com relação à pergunta, eu vou falar rapidinho, que eu sei que a gente está com o tempo bastante estourado. Sim, de fato, se o PL for aprovado, nem em situações de pandemia nós vamos poder suspender direitos antidumping em função de interesse público. Lembrando, né, que nesses casos que eu citei, que foram seringas, né, e tubos para coletas de sangue, a motivação foi interesse público do ponto de vista de saúde pública, né? Interesse público tem um sentido amplo, você tem o interesse estritamente econômico, você tem o interesse público, por exemplo, de segurança nacional, você tem, e nesse caso a gente utilizou corretamente o interesse público por questões de saúde pública. Então, mas o PL não faz essa distinção, nem sei se deveria fazer, mas, de fato, se ele for aprovado, nem em situações de calamidade para a saúde pública nós poderíamos suspender as medidas antidumping. Obrigada, Carol. Obrigada a todos. Acho que a gente teve uma excelente discussão aqui com como eu chamei numa reunião do Dream Team,
aqui do combate à Covid, das medidas de comércio do combate à Covid. Renê, eu te devolvo agora no tempo certinho, sem nenhum atraso, e queria novamente agradecer Renata, Simon, Ana Paula pelo tempo e por poder conversar conosco, e fica o convite aqui para uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, Carol. Obrigada a todos. Obrigado, Carol. Obrigado aos painelistas. Foi uma excelente discussão, ampla, geral também, tendo uma visão multilateral, tendo a visão também aqui no Brasil. Excelente painel. Bom, nós vamos fazer agora um intervalo de 15 minutos e, na sequência, nós retornamos com o painel 2, que vai tratar do cenário atual da defesa comercial na China, Estados Unidos, União Europeia e impactos para exportadores brasileiros. Então, é isso. 15 minutos de break e logo voltamos. Fique conosco. Até mais.